E nesta noite nós gostaríamos de encerrar essa palavra que é um todo, tratando de um aspecto que nós ainda não entramos, só tocamos de passagem. Nós queremos falar sobre a graça que é melhor que a vida. Faz algum tempo eu recebi um e-mail e um texto interessante de um jornalista mexicano que eu não conhecia, chamado Catón. No artigo ele reclamava não constar naquela famosa lista da revista Fortune, as 500 pessoas mais ricas do mundo. E a argumentação dele é muito criativa nesse e-mail. Talvez até ironizando a falta dessas esses mesmos elementos na vida das pessoas financeiramente mais ricas do mundo. Ele fala do casamento feliz que ele tem. Ele fala dos filhos e netos que lhe enchem de alegria. Sem contar a vida e a saúde que ele diz não entender por que ele tem. Ele fala dos amigos, ele fala até do cachorro, que não vai dormir antes dele chegar. E ao final desse artigo, ele tem uma frase bastante interessante. Tenho fé em Deus, que para mim vale amor infinito. Não dá para a gente concluir se essa expressão é fruto ou não de ele ter um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus. Se esse relacionamento não existir, então a expressão dele é uma mera expressão poética, retórica. Mas se ele tiver esse relacionamento com Deus através de Jesus, que é o mais importante para o ser humano, ele conhece na prática uma verdade retratada por Davi no Salmo 63:3. Porque a tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. E se a tua graça é melhor que a vida, então desfrutar dela é melhor do que dinheiro, do que muito dinheiro, é melhor do que poder constar daquela lista das 500 pessoas mais ricas do mundo. Nós vamos ler um texto que ilustra muito bem essa realidade. 2 Samuel 9:1-13. O texto vai estar aqui Não, ele não está na tela. Você abra a sua Bíblia, por favor, 2 Samuel 9:1-13. Eu vou ler na NVI, talvez seja um pouquinho diferente do que você tem na sua Bíblia, mas basicamente é a mesma coisa. Diz assim o texto bíblico. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa.
Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha ainda um filho chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Eu não conheço em toda a Bíblia, excluindo-se textos que falam diretamente do amor de Deus em Cristo, eu não conheço outro texto mais rico do que este, para mostrar para nós que a graça é melhor que a vida. Nós vamos observar isso nesse texto através de 5 facetas da graça. Primeira delas, a graça de Deus em si. O versículo 1 disse: certa ocasião perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? A revista atualizada diz: para que eu use de bondade, por causa da minha amizade com Jonatas. Para nós entendermos isso, nós precisamos do pano de fundo da história. Enquanto nós estamos vendo o pano de fundo, por favor, observem como o amor de Davi dispensado a Jonatas e a sua família prefiguram o amor de Deus demonstrado por nós na cruz do Calvário, na morte do seu Filho Jesus Cristo. Eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Nós temos ali um versículo 17. E eu quero que vocês tentem imaginar a cena. Vocês se lembram, Davi mata Golias e ele é levado até a presença do rei Saul. E o texto vai falar desse momento. Então, 1 Samuel 17, 57. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, ou seja, Golias, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Tente imaginar essa cena. Deve ter sido, no mínimo, interessante. Davi tinha lá seus 16, 17 anos. E ele não sabia o que ele fazia com a cabeça de Golias que ele estava carregando. Golias devia ter bastante cabelo. Ele devia estar segurando assim. E olhando para o rei, sem saber o que ele fazia com aquele troféu. Versículo 58. E Saul lhe perguntou: quem é você, filho, meu jovem? De quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé de Belém. Aí o capítulo 18, versículo 1 diz: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para casa, a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o melhor amigo de Davi. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu-o a Davi, junto com sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. E é preciso deixar muito claro a essa altura que essa amizade de Davi com Jonatas, todos nós conhecemos um pouco disso. O melhor amigo, a melhor amiga, nada dessa balela infundada de relacionamento homoafetivo divulgado por aí. Não tem nada disso, eu quero garantir para vocês. Não há qualquer base para isso, exceto a mente, biblicamente falando, pervertida, escravizada ao pecado de quem imagina isso. Continuando o versículo 5. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isto agradou todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Mas é preciso nós entendermos o seguinte: isso não aconteceu imediatamente. Era impossível alguém pertencer ao exército antes dos 20 anos de idade. Deve ter decorrido algum tempo, mas Davi ficou esse tempo todo mostrando fidelidade a Saul, a sua habilidade, e no tempo devido ele galgou esse alto posto no exército de Saul. Mas, veja o que diz o versículo 6.
quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu Golias, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças. Versículo 7. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. Que mais lhe falta senão o reino? Apesar de Saul contar com a lealdade de Davi desde o primeiro momento, de tê-lo colocado à medida que ele ia mostrando que ele era capaz, numa posição de destaque no exército, esse sentimento de sombra de Saul o assustava. Isso fez com que ele, com o decorrer do tempo, desencadeasse uma perseguição de morte a Davi. Porque Saul foi possuído por um espírito maligno, a Bíblia diz que veio da parte de Deus. Naquela época o Espírito Santo não residia permanentemente nas pessoas, como hoje ele reside no coração de todos aqueles que confessam a Jesus como seu Salvador e Senhor. Então, no lugar do Espírito Santo, Saul passou a ter um espírito maligno. Enquanto isso, a amizade de Davi com Jonatas, que em sã consciência era quem tinha algum direito, digamos assim, de ter inveja de Davi, porque afinal ele era o herdeiro legítimo, natural do trono de Saul, a amizade com Jonatas só cresceu. Isso está nos capítulos 19 e 20 de 1 Samuel. Agora vejam o que Jonatas pede a Davi em 1 Samuel 20, 14 e 15. Já consciente que Davi havia sido ungido para se tornar o próximo rei de Israel. Então, 1 Samuel 20, 14 e 15. Se eu continuar vivo, ele diz, mostre a lealdade do Senhor a mim. Mas se eu morrer, jamais deixe de mostrar a sua lealdade para com a minha família. Inclusive quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Davi diz sim a esse pedido de Jonatas. Nos versículos 16 e 17, quando eles fizeram essa aliança, renovaram essa aliança de amizade, reafirmaram lealdade um ao outro. É isso que acontece até aqui. Aí nós pulamos para 1 Samuel 24. Saul está em perseguição de Davi. E Davi, de uma forma arquitetada por Deus, chega a estar numa posição que, embora perseguido por Saul, ele tem toda a possibilidade de matar Saul, porque Deus entrega Saul nas mãos de Davi. Só que Davi não faz isso. Ele poupa a vida de Saul. Então veja o que Saul diz no versículo 17 de 1 Samuel 24. Você é mais justo do que eu, disse ele a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir sem fazer-lhe mal, o Senhor o recompense com o bem, pelo modo que você me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei, e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que você não eliminará meus descendentes, nem fará o meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul. E este voltou para casa, mas Davi e os seus soldados foram para a fortaleza, onde eles ficavam escondidos de Saul. Adiantando a história, Saul e Jonatas morrem na batalha com os filisteus, 1 Samuel 31. E Davi pranteia a morte de ambos, não apenas de seu grande amigo Jonatas, mas também de seu, para todos os efeitos, inimigo Saul, que já havia atentado contra a vida dele 2 vezes a essa altura. Ainda assim, em 2 Samuel 1:23, Davi diz: Saul e Jonatas
muito amados, nem na vida, nem na morte foram separados. Davi passa a reinar sobre Judá. E Isbosete, filho de Saul, sobre as demais tribos de Israel. Mas quando Isbosete morre, Davi é coroado rei sobre todo Israel. E agora, rei sobre todo Israel, ele resolve checar se ele estava cumprindo tudo que ele prometeu a Jonatas e a Saul. É interessante nós atentarmos para essas palavras do versículo 1 que nós lemos há pouco. Resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Reparem o que a graça de Deus é, tipificada na vida de Davi. É um misto de bondade e lealdade. Por isso, ao traduzir, a NVI usa lealdade e a Revista Atualizada usa bondade. Ao seguirmos no texto, o conceito da graça irá por si só tomando forma. Segunda faceta da demonstração que a graça de Deus é melhor que a vida. A condição para o atuar da graça. Desde nossos primeiros pais, desde que eles pecaram lá no Éden, o ser humano passou a ter duas atitudes básicas. Primeira, procurar se esconder de Deus. Aquela consciência de que nada pelo próprio Deus, aquela consciência, melhor dizendo, dada pelo próprio Deus, de que Ele é santo e que nós somos pecadores e não há como seres pecadores subsistirem na presença de um Deus santo. A segunda atitude básica que o ser humano tem demonstrado é que, mesmo não gostando de admitir, ele tenta fazer algo para, por mérito próprio, chegar à presença de Deus. Algo que lhe traga mérito, que lhe torne o nome célebre, famoso. O primeiro exemplo clássico disso é a Torre de Babel. Fato é, entretanto, que no meio dessa consciência de realidade de que o homem tem de sua condição, de ser indigno diante de Deus por sua condição de pecador, Satanás tem trabalhado 24 horas por dia, ainda feito alguma hora extra, como deveria meu cunhado Carlos Oswaldo, para convencer o homem de que, na verdade, ele não precisa de Deus. Que sua vida sem Deus significa ser dono do seu próprio nariz. E o inimigo das nossas almas tem tido êxito em conseguir isso, porque dentro dos propósitos soberanos de Deus, o próprio Deus tem usado todo esse mecanismo, Satanás inclusive, para começar a trazer juízo sobre o homem que rejeitou glorificá-lo como Deus, de acordo com o que nós lemos em Romanos capítulo 1, muito claramente. Todos os movimentos mundiais, todos os que nós vemos hoje em dia, inclusive, por exemplo, para que o homossexualismo seja visto como algo normal, visando legalização do aborto, movimentos como os novos ateístas, capitaneados por Richard Dawkins, que querem porque querem eliminar Deus de cena, são meros exemplos desse início do derramar do juízo de Deus. Porque o homem rejeita voltar-se para Deus em humildade, reconhecendo o seu estado de pecador, aceitando a redenção que Deus preparou para ele. O ser humano ignora que Deus não foi pego de surpresa lá no Éden. Que Deus já sabia que o homem posto à prova fracassaria e precisaria de redenção. A Bíblia deixa claro em Efésios 1:4 que Deus nos escolheu em Jesus antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Paulo reitera na carta de Tito, capítulo 1, versículo 2, que o Deus que não pode mentir nos prometeu vida eterna antes dos tempos eternos. Aconteceu muito antes do Éden. Mas o ser humano, na sua obstinação, na sua autossuficiência, e instigado habilmente por Satanás, ele tem rejeitado o plano de Deus. Ele tem visto o que Deus a ele determina como profundamente restritivo,
como uma espécie de canga vil que é posta sobre os seus ombros, que o prende para que ele não tenha liberdade, como retrata tão bem o Salmo 2, versículo 3. Rompamos de nós os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. O homem diz de Deus e de seu Filho Jesus, porque Deus e Jesus colocam parâmetros para a vida humana que o ser humano não quer saber de acatar. Aprofundando-se cada dia mais na sua rebelião contra Deus. Rebelião conforme o próprio Salmo 2, que não tem nenhum sentido, porque não tem a mínima chance de êxito. Pelo contrário, vai terminar em juízo, caso o homem não se arrependa. Mas o ser humano prefere continuar na sua obstinada teimosia, sendo por Deus, por esse motivo, cada dia mais entregue à imundícia do seu próprio pecado, conforme claramente relata Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32, tornando-se cada dia mais passível do juízo que o Deus eterno, Criador de tudo que há, soberano sobre a história, trará sobre esse ser humano, quando se assentar para julgar a humanidade, conforme retratam as Escrituras em tantas passagens, como que alertando o homem com antecedência para que ele se arrependa e se volte para Deus. O que seria necessário para esse ser humano poder contar com a graça de Deus para salvá-lo? O texto de 2 Samuel exemplifica para nós, versículos 2 e 3. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. A condição para sermos alvo da graça de Deus é nossa necessidade. Necessidade para a qual nós não temos solução. Vamos entender isso melhor conhecendo esse tal filho de Jonatas, em 2 Samuel 4:4. Por favor, abra a sua Bíblia, 2 Samuel 4:4. O texto bíblico diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de que Saul e Jonatas haviam morrido na batalha contra os filisteus. A sua ama o apanhou e fugiu. Mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. O nome Mefibosete quer dizer dispersador, espalhador de vergonha. Ele ficou aleijado aos 5 anos de idade e sua deficiência física era sinônimo de desqualificação ao trono de Israel. E essa desqualificação era tão acentuada que Ziba sequer menciona o nome dele diante de Davi. Repare que no final do versículo 3, Ziba se limita a dizer que ele é filho de Jonatas, aleijado dos pés. É como se Ziba estivesse querendo dizer ao rei Davi: ainda há um filho de Jonatas, mas o Senhor não haverá de querer fazer bem a ele, afinal ele é aleijado dos pés, ele não merece o seu favor. A nossa realidade é exatamente essa. Ao nos afastarmos de Deus por causa do nosso pecado, isso nos tornou pobres e necessitados do favor de Deus. É esse estado de estarmos irremediavelmente afastados de Deus, estado para o qual nós não temos solução. E assim como Ziba não percebeu isso, o que nos qualifica para sermos alvo da graça de Deus é justamente sermos aleijados dos pés. Se não fosse esse o nosso estado de pecadores, a graça de Deus não teria como se manifestar a nosso favor. Isso nos conduz à terceira faceta do porquê a graça de Deus é melhor que a vida. A abrangência da graça. É preciso que nós notemos que Mefibosete, ao ser levado em fuga por sua ama, ele foi se esconder. Porque era comum naquela época o rei vitorioso
procurar eliminar toda a descendência do rei derrotado. E alguém aleijado não teria a mínima chance de escapar. Teria que estar muito bem escondido para não ser morto, de forma que ninguém o encontrasse. Por isso Mefibosete passou aqueles anos todos escondido. E onde é que ele permaneceu escondido? Versículo 4. Onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Foi em Lodebar que Mefibosete ficou escondido. E o significado desse nome Lodebar é onde não há pastagens. Retrata a ideia de aridez, de esterilidade. Isso nos lembra da nossa realidade. Quando os nossos primeiros pais pecaram lá no Éden, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles se esconderam. Assim como Davi perguntou onde ele está com relação a Mefibosete, a quem ele desejava mostrar sua bondade leal, Deus lá no Éden perguntou a Adão: onde estás? Também para que esse pudesse entender o porquê ele se escondia. E isso pudesse fazer com que ele lidasse com a sua vergonha, seu medo, sua confusão, sua culpa. E Adão se arrependesse para poder desfrutar da graça de Deus. E o texto diz que foi lá de Lodebar, da aridez da terra sem pastagem, que Davi mandou resgatar o escondido, o desqualificado Mefibosete. Dessa mesma forma, foi na nossa vergonha, na nossa culpa, no nosso estado de completa desesperança por causa do nosso pecado, do estado de pessoas completamente desqualificadas para desfrutar da presença de Deus, que Ele foi nos buscar em Cristo Jesus e nos resgatar lá na cruz do Calvário. E nós temos que perguntar por quê? Quarta faceta do porquê a graça de Deus é melhor que a vida, o propósito da graça. O texto nos diz no versículo 6 a 8, quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Reparem no texto. Quando Mefibosete compareceu diante de Davi, agora já adulto, consciente da sua desqualificação ao trono por causa da sua deficiência física, consciente de que ele era descendente de Saul, o homem que havia atentado contra a vida de Davi várias vezes, qual poderia ser o sentimento desse homem nessa hora? Senão medo, profundo temor pela sua própria vida. E o que Davi diz a ele? Não tenha medo. Atente para o texto, repare que mesmo depois de todas as promessas de Davi, Mefibosete ainda resiste. Ele ainda expressa seu não merecimento, como se isso fosse o que desqualificasse para a bondade leal que Davi desejava mostrar. Quem é o teu servo para te preocupares com um cão morto como eu? Isso nos faz lembrar a atitude habitual do ser humano ao querer se aproximar de Deus. Nós temos consciência da nossa falta de méritos diante de Deus. E quando Deus oferece a sua graça, é como se disséssemos a Deus: Deus, quem sou eu para te preocupares com um cão morto como eu? E o que tantos fazem nesse momento? Em lugar de darem as boas-vindas à graça de Deus, procuram
tentar se aproximar de Deus por seus próprios méritos, pelas suas próprias boas obras. Mas é assim que termina a história de Mefibosete. Quinta faceta, porque a graça de Deus é melhor que a vida. A realidade da graça. A história de Mefibosete, um cão morto, um aleijado sem direito ao trono, um homem que passou boa parte da sua vida escondido no lugar árido, sem direito a pastagens, ela tem um final feliz. Versículos 9 a 13. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Assim Mefibosete passou a comer sempre à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. E era aleijado dos pés. Mefibosete viveu a realidade de que a bondade leal de Davi fez reviver um cão morto. Repare como isso fica claro no próprio texto. Mefibosete recebeu de volta todas as terras de Saul. Essas terras foram cuidadas e cultivadas por Ziba e a sua família para a provisão da família de Mefibosete. Mefibosete, de habitante fugitivo, escondido numa terra inóspita, ele passou a comer sempre à mesa do rei, como se fosse um dos filhos do rei. Mas reparem na verdade mais reveladora desse final de texto, versículo 13. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre da mesa do rei, e era aleijado dos pés. Fica bastante claro que foi a bondade leal do rei, e não qualquer mérito de Mefibosete, que fez com que essa história tivesse um final feliz. Assim é a nossa história, queridos. Quando nos dispomos a viver pela graça que Deus quer dar para nós, quando abandonamos de vez a nossa tentativa de procurar agradar a Deus com os nossos feitos, as nossas obras, para quem sabe sermos aceitos por Ele. Através da história de Davi com Mefibosete, Deus mostra como Ele quer que a nossa história seja contada. Ele deseja que você e eu reconheçamos que sempre seremos aleijados dos pés. Nós somos pecadores e vamos morrer pecadores. Até o final da nossa vida, essa batalha não será ganha. Nós deixaremos de ser pecadores quando estivermos na presença do Senhor Jesus. Mas ao reconhecermos isso, Deus quer que percebamos que é para pessoas assim, sem esperança de cura por tentativa nossa, que Ele provê graça salvadora e graça santificadora. E quando nós nos deixamos atrair e passamos a desfrutar dessa graça, passamos a comer para sempre na mesa do Rei. Por quê? Porque um dia Jesus abandonou sua glória para viver e morrer em nosso lugar na cruz, para pagar uma penalidade que nós não tínhamos condições de pagar, para abrir um caminho para que pecadores não merecedores do favor de Deus pudessem ser por Ele perfeito e completamente perdoados. E como resultado disso, nós pudéssemos comer para sempre na mesa do Rei, como seus filhos, diz o texto. Passar a eternidade da glória, desfrutando da glória e da presença do Rei Jesus. Isso é o que está destinado a todo aquele que coloca a sua fé em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. Havia no Antigo Testamento uma lei explícita que proibia qualquer deficiente físico de servir na presença do Senhor. Isso está em Levítico 21. Mas aqui a graça de Deus se mostra mais do que surpreendente.
Deus faz com que o deficiente físico Mefibosete passe a ser servido na presença do Senhor, e não que ele sirva na presença do Senhor. Pecadores jamais poderiam comparecer diante do Senhor, o Deus santo e justo. Mas pelo que Jesus fez no lugar de pecadores lá na cruz, agora pecadores podem ser servidos na presença do Senhor, podem desfrutar hoje de vida abundante aqui nesta vida, e podem desfrutar de vida eterna quando sua vida terminar nesse mundo. Desfrutar da glória de Deus para toda a eternidade. Basta para isso que reconheçam o seu estado de pecadores, que creiam no presente da vida eterna, a eles dado por Deus por meio da morte de Cristo lá na cruz. Se quisermos um genuíno avivamento, se quisermos, como igreja que celebra 22 anos, sermos luz para esta cidade, nós precisamos nos certificar, como vimos nessa manhã, que qualquer faxina espiritual, moral, que careça de ser feita na nossa vida, precisa ser feita. Nós precisamos constatar que o nosso coração seja 100% do Senhor, para que o nosso andar com Deus seja constante. Porque Jesus propiciou isso pelo que Ele fez lá na cruz. E para que esse andar seja constante, nós desfrutemos dessa comunhão com Deus muito íntima, ao nos tornarmos parecidos com Jesus a cada dia que passa. Nada melhor do que a graça de Deus. Tantas vezes se misturando com a inigualável misericórdia do Senhor. É por isso que Davi tem razão ao dizer, e nós fazemos eco com ele, porque a tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. Amém? Curve a sua cabeça em oração. E eu gostaria que você que já conhece a Jesus como seu Salvador, você voltasse a fazer uma retrospectiva de como anda a sua vida. Existe alguma coisa que está minando a sua vida através de algum pecado de estimação que você tem? Através de alguma coisa que você sabe que é errada, mas você não está chamando de pecado? Lembre-se do estudo desta manhã, da faxina espiritual que foi feita lá em Judá. E como aquilo trouxe júbilo àquelas pessoas, porque fizeram o que era necessário. Se você já conhece a Jesus e você está consciente dessa constante vigilância que é necessária haver na sua vida, para que a cada dia que passa, 24 horas por dia, você esteja confessando qualquer coisa que esteja errada diante de Deus, porque Deus promete perdoar cada pecado e nos purificar de cada injustiça. Você sabe que isso só é possível porque Jesus, naquela cruz, Ele trocou a sua justiça pelo nosso pecado. Ele nos deu a sua justiça. Mas aí você me pergunta, como é que eu vou viver para Jesus nesse mundo tão difícil de ser luz, de ser sal da terra? Você ouviu como isso pode acontecer? Chama-se graça de Deus. E é pela graça de Deus que você pode não só ser visto como um filho de Deus, ser tratado como um filho de Deus, que você realmente passa a ser, conforme dizem as Escrituras, quando você coloca a sua fé em Jesus, mas você passa a comer da mesa do Rei, nesta vida, e certamente na eternidade. Se você é um crente em Cristo Jesus, converse, deixe o Espírito Santo dirigir a sua conversa em relação à sua gratidão a isso, como talvez o motivo maior que você pode expressar para Deus da sua gratidão pelos 22 anos de existência dessa igreja. Faça isso no silêncio do seu coração. Suponhamos que haja alguém em nosso meio, nesta noite, que ouviu esta mensagem e se vê como uma pessoa que está longe de Deus.
Uma pessoa que pode se comparar com Mefibosete, que não vê mérito nenhum para estar na presença de Deus. Eu quero chamar sua atenção para a graça de Deus expressa nesse texto. Quem sabe você tem procurado fazer tantas coisas para que Deus o veja como digno, como digna. Eu quero dizer para você que o que o qualifica, o que a qualifica para estar diante de Deus, é justamente ser alguém, usando o termo figurativamente, aleijado dos pés por causa do seu pecado. É para pessoas assim que Jesus veio e morreu lá na cruz. Foi para carregar o peso do seu pecado que ele morreu, para que você pudesse sentar-se à mesa do Rei, o Rei Jesus, agora e para todo sempre. E eu quero dizer para você que você pode, nesta noite, dizer para Deus que você se compenetra do seu estado de aleijado dos pés diante de Deus, de desqualificado para estar diante do Deus Santo. Mas que ao fazer isso, Deus é quem lhe assegura: você vai comer a minha mesa. Você vai ser tratado como um dos meus filhos. Se você gostaria de fazer essa oração nessa noite, eu quero sugerir que você simplesmente diga isso para Deus nas palavras mais simples. Eu sou um pecador desqualificado, mas eu reconheço que Jesus morreu pelos meus pecados, por causa da tua graça que é melhor que a vida. Diga isso para Deus no seu coração, olhos fechados, pensando na sua própria situação diante de Deus. E se você fizer isso, eu quero lhe assegurar que Deus diz para você, como Davi disse para Mefibosete: você vai comer a minha mesa. Você vai ser um dos meus filhos, mesmo que você continue aleijado dos seus pés. Nós todos somos pecadores e só ficaremos livres dessa nossa situação de pecadores quando Jesus nos levar para morar eternamente com Ele. Quando nós seremos transformados e o nosso corpo mortal será transformado num corpo que não conhece mais o pecado e nem pode ser atingido pelo pecado. Mas você precisa começar agora. Você precisa tratar do seu pecado agora e dizer para Deus: eu me reconheço pecador e eu creio na tua graça que mandou Jesus para morrer na cruz e me perdoar dos meus pecados. Senhor Deus, só o Senhor conhece o coração de cada um nesta noite. E eu quero te pedir, ó Pai, que tu abençoes esta igreja. Que esses 22 anos sejam um sinal de que até a tua vinda para arrebatar a tua igreja, esta igreja vai estar aqui firme, como um luzeiro, que testemunha da graça do Senhor que é melhor que a vida. Que o Senhor abençoe a cada um desta igreja, que o Senhor abençoe os seus líderes, para que se mantenham fiéis ao Senhor e à sua palavra sempre. E, ó Pai, se houver alguém nesta noite que não te conhece ainda, que seja o teu Espírito a convencer essa pessoa da sua necessidade de confiar na tua graça que é melhor que a vida. Graça demonstrada quando Jesus morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. Ajude essa pessoa a ter a coragem de procurar um de nós e dizer: eu fiz essa oração hoje. Quem sabe ela deva procurar o pastor da igreja, algum amigo da igreja, para expressar isso, para que essas pessoas possam ajudá-la. Nós oramos agradecidos por tudo que o Senhor nos deu hoje. Oramos agradecidos principalmente por o Senhor Jesus Cristo, pela tua graça que é melhor que a vida. Em nome de Jesus. Amém.